Rogério, eu sempre venho na primeira pergunta, né? E geralmente eu pergunto sobre o jogo, sobre a partida, mas eu queria saber de você especialmente. Você é um agrife do futebol, né? Muitos títulos como atleta, já tem títulos importantes como treinador. O que significa para você esse título da Copa do Nordeste pelo Esporte Clube Bahia, né? Pelo terceiro ano que você está no clube, né? Você chegou em 23, está em 25. O que representa? Eu queria que você falasse também sobre esse título para a instituição. Boa noite. Para mim, eu falo sempre para os jogadores que títulos, quando você chega a uma final, né, finais são tão especiais e independente da circunstância, situação ou qual competição, é tão raro, né, se você analisar o número de campeonatos que existe, você conseguir chegar numa final. Então, eu acho que vencer fica para a história do clube. Eu acho que um ano com título estadual e Copa do Nordeste, como foi 2001, a última vez, eu acho que é especial. Acho que quarta-feira, se eu não me engano, eu completo 2 anos aqui. Terça? E fico contente. Acho que traz confiança pra gente também, para um jogo também importante de Copa do Brasil na quarta-feira. E fica marcado, registrado para a história, o Bahia se tornar o primeiro clube do Nordeste a conquistar 5 vezes a competição. Acho que também é especial para o torcedor, ver o torcedor feliz, 48 mil e poucos pagantes hoje aqui, né, também, festa para o torcedor alegre, contente. E eu acho que, lógico que a final foram 2 placares mais elásticos, mas eu acho que as quartas e a semi foram extremamente pesadas contra 2 clubes tradicionalíssimos e que se encontram na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, logicamente, eu acho que também pelo primeiro resultado, ficou um jogo mais acessível, mais fácil. Mas muito contente e fico feliz de deixar também, junto com os atletas e tudo, o nome na história do Bahia. Cênio, você falou sobre a última vez que o Bahia ter conquistado 2 títulos na mesma temporada, foi em 2001. O comandante daquela dobradinha, era o Evaristo de Macedo. A gente já trouxe ao longo dos últimos 2 anos, comparativos entre você e o Evaristo de Macedo. Você tem conquistado muita coisa que o Evaristo já conquistou no comando do Bahia, mas tudo isso em uma única passagem. Por isso eu volto a te fazer aquela pergunta que a gente fez lá há alguns meses no Globo Esporte. Você acredita tá caminhando para ser o maior técnico da história do Bahia? Não, primeiro eu acho que o Evaristo é uma figura especial, não só como treinador, como personagem de uma maneira em geral, com um vínculo fantástico com o Bahia. E eu espero que ele seja para sempre o melhor treinador, o maior treinador do Bahia. Independente disso, acho que é uma figura especial. Foi um atleta excepcional, né? Um jogador de futebol excepcional, uma figura humana também, caricato, uma figura, né, alegre sempre, né, extrovertida sempre, e que vai estar para sempre. É um ídolo para a gente também, um cara que todos nós somos fãs, e eu acho que para sempre ele vai estar eternizado aí como o grande cara da história do Bahia. Eu fico feliz por isso, de ser comparado ou tocado no nome cada vez que é citado, já me deixa extremamente orgulhoso. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. Eu queria que você falasse sobre, justamente quando você fala de gestão de elenco, como é o Rogério com as pessoas e tal. E hoje, no segundo tempo, você resolveu colocar o Danilo Fernandes em campo. Queria saber como era que estava planejado isso e o que é que representa, o que é que você pode falar para o torcedor que representou aquela atitude com o Danilo hoje. O Danilo é um cara fantástico. Eu sei que ele já caminha para a fase final da carreira dele, né? Foi muito importante, a gente tem que destacar o Danilo no final do ano passado, né? No momento de instabilidade que nós vivíamos, ele assumiu a posição num jogo importantíssimo, né? Contra o Atlético Goianiense. E nós conseguimos essa vaga que propiciou ao torcedor do Bahia resgatar noites de Libertadores, que são tão especiais e que a gente espera poder, num próximo ano, entregar novamente, né? E
E claro que eu espero que o Danilo continue ainda por muito tempo. Eu espero que aqui, se não for aqui, em outro lugar, ainda jogando. Mas eu acho que era um dia especial, um momento especial por tudo que ele viveu. O jogador com mais tempo de casa, que o jogador com mais tempo tá aqui no Bahia. É uma figura fantástica todos os dias, que agrega positivamente no ambiente e trabalha muito todos os dias. Sempre tem um viés positivo no momento que um ou outro reclama do treinamento, alguma coisa, ele incentiva tudo. Então, eu acho que era uma maneira de retribuir tudo que ele faz, né, pelo clube, pela gente, por toda a história que ele viveu aqui. Era o momento dele estar presente nesse instante de conquista. Só fala como foi a ideia, porque ele disse que soube só durante o jogo. Ah, não, eu falei para ele mesmo durante o jogo, eu tinha isso na minha cabeça, né? Mas eu tinha preocupação com os que estavam em campo também por parte de desgaste físico. Acho que como o jogo ficou um pouco mais tranquilo, deu para alguns sustentarem esse jogo até o final. E ele também daí teve a oportunidade de entrar. Eu já botei logo antes que alguém ameaçasse sentir a perna, alguma coisa, e eu não conseguiria colocá-lo, né? Então fico feliz que ele tenha terminado o jogo e se sentido mais uma vez importante como ele é para a história do clube. Boa noite, Rogério. Você falou que o time teve a vida, digamos assim, um pouco menos com dificuldade por conta justamente... Campeão! É 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 campeão! Ai, Deus, que água gelada da porra. Acordou. Nessa idade fica doente, já esse que é o problema. Ai. Eu me perdi onde eu estava, desculpa. Eu estava começando a pergunta, Rogério. Você falou... Você falava que o resultado aqui, o jogo, tornou-se um pouco menos difícil por conta do resultado lá. Mas o time aqui também poderia ter tomado uma outra atitude com relação a estar acomodado pelo placar construído. E aí, qual foi a orientação? Partiu de você que o time tivesse essa intensidade toda? E outra coisa, o encaixe do Sidney para essa partida de hoje. Como é que você avalia? Bom, foi uma das únicas coisas que eu pedi para eles, é que eles respeitassem e levassem a sério o jogo. E eles o fizeram, acho que desde o começo. Acho que o placar mostra isso de fato. E, inclusive, no intervalo, eu disse taticamente não tinha muito ajuste a fazer, a não ser o Rezende subir um pouquinho mais alto para receber essa primeira bola para poder conduzir. Mas, de resto, eu só pedia para eles o respeito e destacar a confiança nos dois jogos. Foi um time extremamente leal e jogadores, acho que se esforçaram ao máximo para levar o nome do estado de Sergipe e do Confiança até a final da competição. Sobre o Sidney, nós temos o Nico um pouco cansado, nós temos o Caio que está quase voltando, talvez amanhã já possa, segunda-feira talvez já possa treinar com a gente, mas nós precisávamos poupar um pouco o Nico estava cansado do último jogo, então apareceu a oportunidade para o Sidney, tive que tirá-lo do jogo de ontem, né, do Sub-20, mas eu senti um pouquinho de cãibra, acho que um pouco a parte psicológica, mental, né, de jogar um jogo numa final, assim, meio que de última hora. Mas eu acho que ele foi bem os primeiros toques, tentou devolver bola, trabalhar com segurança, depois já tentou uma inversão de jogo que saiu errada no começo, depois fez uma boa. É um menino muito competitivo que, coincidentemente, esteve com a gente em Manchester já na primeira pré-temporada, acho que tinha 16, não sei qual a idade dele naquele momento. E talvez ele receba menos oportunidades até que outros, porque nós temos Caio Alexandre, Nico, Rezende, então fica mais difícil para ele jogar, né? Enquanto outros jogadores têm mais minutos do que ele. Mas hoje eu acho que é um presente para ele que ele vai guardar para sempre, jogar num jogo, né, uma partida decisiva de Copa do Nordeste, sagrar campeão. E ele saiu por câimbras, né? E quem sairia naquele momento era o Nestor, mas ele ficaria o Sidney até o final.
mas ele sai com um pouquinho de cãibra, o que é normal para, acho que até o próprio emocional de um jogador tão jovem. Rogério, boa noite. Para além do Sidney, dos 3 gols do Thiago no dia de hoje, mais de 18 atletas da base foram utilizados pelo Bahia nessa campanha. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão especial, sobre a simbologia, inclusive até em outro momento, questionamento do torcedor, né? Por que não apareciam atletas da base, e você até citava, né, que alguns não estavam prontos. Fala um pouco sobre essa linha do tempo e o que mudou desse tempo aí em relação a isso. Veja bem, eu ainda continuo a te dizer que dá para a gente preparar melhor. Eu acho que com as contratações que o clube fez e mais o tempo que esses jogadores trabalham, hora ou outra com a gente e dentro do clube, eu acho que para o próximo ano nós teremos um sub-20 muito forte, né, com alguns jogadores até do sub-17 sendo integrados. E eu acho que é o futuro do clube. A partir que você tem um sub-20 muito forte, competitivo, em alto nível, a chance de você diminuir contratações de impacto, de nome, né? Você reduz isso a, sei lá, 18, 20 nomes, e a partir daí começa a aproveitar esses garotos. Eu acho que para o ano que vem, vem mais forte a base, mais entrosada, com algumas contratações, alguns reforços, né? O David, que foi contratado, o Furquim, que foi contratado, mais com o Sidney, com o Thiago, que ainda tem idade, Fred, que ainda tem idade, enfim. Eu acho que começa a dar mais opções, o que acarreta numa despesa muito menor em contratação de jogadores já consagrados, né? Então, que a gente possa trabalhar com 18, 20 jogadores e talvez para o ano que vem consiga inserir 5 ou 6 jogadores de base, tendo mais minutagem. Mas para uma competição como Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, eu acho que é possível inserir. Num Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda a gente precisa preparar um pouco mais, mas o Thiago está aí, tendo minutos, Fred também já teve minutos em Campeonato Brasileiro. Enfim, a oportunidade vai para todos. Hoje você vê Thiago marcando 3 gols, se eu não me engano, sendo o artilheiro, né, da Copa do Nordeste, com um jogador de 19 anos, formado pelo clube, fico extremamente feliz por ele. Boa noite, Rogério. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo título. Cerca de 2 anos atrás, quando você chegou aqui no Bahia, durante sua coletiva de apresentação, eu te perguntei se, naquele momento conturbado, né, o Bahia seria apenas mais um clube nessa dança das cadeiras dos treinadores no futebol brasileiro, ou se você viria para fazer história. E história você já está fazendo, classificação para Libertadores, marcas muito importantes, 2 títulos, agora o pentacampeonato da Copa do Nordeste. Eu quero saber a importância do Bahia, né, na sua história, na sua carreira, não só como treinador, mas também como jogador. Eu, quando cheguei, eu não lembrava quem estava aqui, mas quando eu cheguei há 2 anos atrás, eu sempre falei que todo lugar que eu vou trabalhar, para mim, é muito mais do que vir num clube. Passa a ser a extensão da minha casa. Então eu vivo com todos eles, não só os atletas, eu falo em geral no clube. Tento viver assim mais intensamente possível, porque é só dessa maneira que você tem chance de vencer. Se você trabalhar muito bem, muito certo, ter uma gestão de pessoas, criar vínculos, amizade, se assim, com tudo isso, não é fácil você vencer se não for dessa maneira, né? Então, para mim, o Bahia também marca a minha carreira, né? Assim, logicamente, o São Paulo, como atleta, né, foi o Sinop no comecinho da minha carreira e o São Paulo. E para um treinador há quase 9, 10 anos aí trabalhando, até que são poucos, né, os clubes, né? E o Nordeste, assim como foi com o Fortaleza, é um lado especial da minha vida que eu vou levar para sempre no meu coração. Bahia, assim como foi o Fortaleza, assim como a passagem do Flamengo foi especial também, e o São Paulo, que foi o clube que eu trabalhei a minha vida inteira como atleta, cada um tem um lugar especial no meu coração. Espero poder ainda entregar alguma coisa a mais, entregar, né, quem sabe mais um título, seria especial para a gente. Boa noite, Rogério. Bia Jesus, do Bahia Notícias. Parabéns pela conquista do campeonato. Seu segundo campeonato, sua segunda Copa do Nordeste, e com isso você se junta a outros 3 treinadores como treinadores com maior número de títulos da competição. Mas a minha pergunta é a seguinte... Vai fundo, fica tranquila, fica sossegada, calma, respire e vamos lá. Qual o peso para você, né, dessa conquista da Copa do Nordeste? Bom, eu acho que eu respondi um pouquinho antes. Para mim é especial porque é uma competição que nesse ano coloca 5 integrantes de Série A.
Eu acho que se torna, talvez, eu não lembro, não sei se já teve uma Copa do Nordeste com 5 times que competem na Série A. Então, eu acho que isso mostra o tamanho dessa competição. Talvez, logicamente, uma final que não seja mais esperada por todos, mas o Confiança acho que valorizar, porque o Confiança eliminou também grandes equipes nessa sua trajetória, e nós também pudemos eliminar 2 dos maiores clubes do Nordeste nas quartas e na semifinal. Por isso se torna um título, é sempre muito legal de se trazer, de levar consigo, mas ir pelo Bahia. Para mim está sendo uma experiência de vida muito, muito bacana viver aqui na Bahia. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, pelo título. Certamente é um dos mais expressivos do Bahia nos últimos anos, pela forma que ele foi conquistado e pela repercussão que isso teve. O foco aqui é recuperação de jogadores. Você falou, o Neto perguntou sobre o Sidney, sobre Vitinho, sobre Juninho, sobre o Zé Guilherme também, que você utilizou pela esquerda, deu minutagem importante, porque o Iago Borducci vinha bem nas 2 últimas partidas, e você está recuperando esses atletas. Mas o Cauli saiu muito vaiado naquele jogo contra o Fluminense, e chegou a marcar muito uma repercussão regional aqui na Bahia, falando sobre essa vaia do Cauli, e hoje, num comportamento antagônico, a torcida ovacionou ele em todo momento e saiu muito aplaudido. Como é que você vê essa nova tomada do Cauli, projetando para o jogo contra o Fluminense, porque ele realmente é uma peça importante do seu elenco? Sem dúvida. Eu acho que hoje, para mim, tinha uma simbologia maior esse jogo para o Cauli. Eu fico feliz pelo aplauso do torcedor. Ele faz uma grande jogada no gol do Thiaguinho, pode ser? Que ele dá o passe por dentro do Thiaguinho. Eu acho que talvez não tenha sido um jogo brilhante do lado dele, a gente tem que ser sincero, mas ele é eu acho que um atleta que pode entregar de um momento para outro e fazer a diferença. E eu também não gosto de deixar para trás os atletas que estão no elenco. Seria muito simples da minha parte deixar um cara para trás, mas eu ao menos tento até o final. É um jogador do clube, tem um contrato longo, demonstrou em 2023 talvez uma peça fundamental, ser uma peça fundamental para que hoje a gente esteja aqui colhendo esses louros, né? Então o que eu mais tento preservar claro, você pode às vezes passar um jogo, 2, 3, 4 jogos sem ter a oportunidade, mas nunca deixar para trás alguém. Eu acho que esse é o mais importante desse grupo, que eles não se deixam, não ficam para trás, e a gente pode até dar um tempo para um, para outro, né? Mas nunca fazer de conta que eles não existam para a gente. O Cauli é importante para o grupo, tem a amizade, o carinho de todos, e agradeço ao torcedor pelo aplauso efusivo para ele. Eu acho que pode ser fundamental, né, mentalmente falando, para que ele entregue alguma coisa importante até o final do ano para a gente. Boa noite, Rogério. Você falou um pouco sobre o começo da sua carreira no Sinop e no São Paulo também, mas há quase 10 anos, vai completar 10 anos no mês que vem, você fez sua última partida como profissional no São Paulo pela Copa do Brasil. Verdade, outubro. E eu quero saber o que é que mudou do Rogério jogador, goleiro, para o Rogério treinador de hoje. Olha, eu acho que a maneira de ser é a mesma, a maneira de encarar a vida é a mesma. Agora, essa função é muito mais desgastante que a de atleta. Isso eu posso dizer para você. De atleta você chega 1h30, se prepara, faz teu trabalho. Quando acaba, se você quiser ir embora, tudo liberado, né? Primeiro, está mais saudável, mais íntegro, inteiro, fisicamente, não engorda, não fica tanto tempo no vídeo para olhar coisas e passar horas e horas junto com o pessoal da análise e desempenho, ou até mesmo de mercado para poder olhar uma futura contratação, um jogador que possa vir. Você tem uma série, todas as ações que você toma, você está influenciando diretamente a vida de um cara que está aqui no elenco, né? Diferente do que quando você é goleiro, você trabalha, né, para você, por você, os erros são seus, você assume. Agora não, acho que é uma outra vida. Prazerosa também, tá? Desafiadora, prazerosa. No nosso país, bastante difícil, porque você vê a rotatividade de treinadores é muito grande, né? Então, assim, a única coisa que eu sei é que se você se entregar muito, pode dar certo. Se você não fizer o seu melhor, e o dia que eu não fizer, eu tenho certeza que eles vão saber o momento da gente conversar e ir embora. Mas enquanto eu fizer meu melhor, eu espero poder continuar trabalhando aqui e tentando fazer com que eu ajudar esse grupo de atletas, que na verdade os protagonistas, a gente passa a ideia, a gente cria o modelo
e sem a execução deles é impossível. Um treinador sem a execução dos seus atletas, sem que eles comprem de verdade o modelo de jogo, não tem importância nenhuma no cenário. Boa noite, Rogério. Rafael Carmo do Lance. Parabéns pela conquista. Pegando um pouco do gancho da pergunta dos colegas sobre recuperação de jogadores, o Bahia vem se reforçando, vem tentando trazer novos atletas cada vez mais renomados, mas você usou nessas finais 3 jogadores que são dos mais longevos do elenco. Gabriel Xavier, Rezende e Danilo Fernandes. Você acha que esses 2 resultados expressivos, né, apesar do Confiança em uma equipe de Série C, enfim, foram 2 resultados expressivos, 2 goleadas, você acha que muito mais do que o título é uma forma de você mostrar a força do grupo também? Eu acho que sim, nesse caso foi nesses 2 jogos finais, porque nós viemos de uma sequência bem desgastante entre jogos de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim, as competições que nós disputamos. E eu acho que Rezende, definitivamente, eu sei que são níveis diferentes de jogo, claro, né? Você jogar um jogo contra o Fluminense e contra o Confiança, há uma diferença no nível de jogo, mas o Rezende jogando de frente mostra ser um jogador extremamente interessante. Eu acho que para nós, dentro do nosso sistema, ele sofre um pouco na função de 5, né? Mas quando ele joga numa função como o Santi, por exemplo, que foi exatamente o que o Santi faz pra gente, é um jogador que ainda pode colaborar bastante. E fez 2 gols, né? 1 em cada jogo, impressionante isso. Gabriel sempre teve nos planos, titular no ano passado e também tem uma minutagem boa nesse ano e foi importante nesses 2 jogos finais. E o Gabriel está com o David ali sempre, né, na disputa pela vaga, jogando, entrando, né, revezando, enfim, são jogadores. E o Danilo, acho que eu citei aqui a importância dele para o elenco como um todo. Boa noite, Rogério, parabéns pelo título. O Bahia foi muito intenso nesses 2 jogos. Contra, você acabou de falar, o nível de um jogo do Confiança para um jogo com o Fluminense. Isso é o que o time tem que levar para esse jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira? Sem dúvida. Ali, se você não for no teu limite, no teu máximo, você não tem chance. Jogar no Maracanã contra o Fluminense, sem intensidade, sem o limite de cada jogador, de cada atleta. Se a gente quiser ter alguma chance para ir à semifinal, que eu acho que seria um feito enorme para esse time nesse ano, sem a intensidade de todos, por isso que nós tentamos equilibrar um pouco de minutagem. Lúcio ficou um pouquinho acima da minutagem, mas nós equilibramos com o que vinha, né, que era o Everton, o Nico, que no último jogo, o Jean, a gente não pode ter um controle de carga, porque nesse momento está longe da gente. Uma pena, eu acho que uma pena gigantesca, Ademir e Pulga estarem lesionados para esse momento, ajudariam muito. Mas nós estamos tentando dentro do que nós temos, poupamos bastante Kaique também nesses 2 jogos, né? Enfim, David e Santi, que tinham uma minutagem gigantesca. Demos ritmo para Gilberto, foi a nossa intenção. Eu até ia usar só 45 minutos, mas achei que estava um jogo, né, uma construção mais tranquila para ele, não foi tanto ao fundo. Eu achei que seria bom dar esse ritmo de jogo para ele hoje. E foi até a substituição que me possibilitou usar o Danilo, né, não fazer essa substituição. E também, eu acho que é isso, tentar equilibrar os minutos daqueles que estavam extremamente extenuados, cansados, descansar amanhã e voltar com tudo segunda-feira para tentar essa classificação que seria assim, de fato, uma cereja no ano do Bahia. Boa noite, Rogério, parabéns. Fala, Elton. O calendário e a cultura do futebol brasileiro praticamente obrigam os profissionais a pensarem no próximo jogo, né? Sim. E a gente sabe que, no fim das contas, o próximo jogo tem como objetivo conquistar taças como essa que está aí do seu lado esquerdo. Eu sei que você tem um jogo na quarta-feira contra o Fluminense, mas em qual momento você se permite ser menos racional e aproveitar um pouco mais o objetivo final, que é o próximo jogo, que é essa taça aí que está do seu lado? Bom, nós temos aqui, eu estou aproveitando, estou desfrutando junto de vocês estão me fazendo perguntas, hoje está um ambiente bom, tranquilo, eu acho que isso é o maior, né? Não há tempo realmente para... Amanhã, logicamente, é um dia que os jogadores descansam, mas, por exemplo, eu não joguei o jogo de hoje sem pensar no jogo de quarta, né? Tudo que eu fiz hoje já foi, ou muitas das coisas que eu fiz hoje foi imaginando o jogo de quarta.
Então, aqui você nunca para, né? Lógico, fisicamente você tem que descansar, né? Eu já não sou mais nenhum garoto para estar... Mas, assim, mentalmente você está sempre ligado. As decisões, as atitudes de hoje, poupar um jogador ou outro, descansar um jogador ou outro, dar um pouco de minutagem, um pouco de ritmo, ele já é muito em função de quarta-feira. Então, muito legal, o registro é feito, a taça está conquistada e não dá para parar. Temos que continuar, eu ao menos já continuo pensando, e a partir de segunda-feira os atletas, espero eu, executando o que a gente precisa para ter uma chance contra o Fluminense no Maracanã. Boa noite, Rogério. Antônio Mazzara, do NE45. Eu queria falar sobre o Lúcio Rodrigues. Ele que, no começo do ano, teve uma seca de gols, chegou a ser um pouco questionado pela torcida, mas se encontrou nessas finais da Copa do Nordeste, fez gol, deu assistência no jogo, fez gol hoje também, e tentava. Eu queria saber como você considera como você vê essa redenção dele para com a torcida aproveita chamando? Eu acho que ele não deixa de trabalhar nunca, é um menino batalhador, ele tem algumas coisas que ele precisa evoluir ainda, tecnicamente, é lógico, mas ele nunca deixa de pressionar, marcar alto, é um cara que entrega bastante nesse sentido pra gente, e nos últimos jogos, acho que não é só na Copa do Nordeste, ele fez gols, né, em outros jogos, Copa do Brasil também, ele fez gols, né, então eu fico contente pela dedicação dele, por tudo que ele ajuda a gente, e está tentando, né? Hora de 9, hoje jogou a maior parte do tempo pelo lado, depois a parte final do jogo jogou quando o Juninho, trouxemos o Juninho pelo lado, deixamos ele mais por dentro, porque se desgasta um pouco menos, estava um pouco desgastado realmente, mas é um batalhador, eu definiria assim como um cara que deixa tudo em campo. Boa noite, Rogério. Theo Fernandes, do Globo Esporte. Ainda falando sobre o Lúcio, mas também numa comparação com o Thiago, eles chegam a ser concorrentes de posição, os dois gostam de jogar por dentro, mas também já jogaram por fora. Quando tem toda a história do Lúcio querer trocar de posição, você fala que prefere ele por dentro. Mas hoje você coloca o Thiago por dentro e o Lúcio por fora, e os dois funcionam muito bem nas suas respectivas funções. Eu quero saber o que mudou de lá para cá, por que você achou que o Thiago funcionaria melhor por dentro e o Lúcio por fora? Na verdade, eu acho que o Lúcio funciona bem nas duas funções. O Thiago eu acho que funciona melhor por dentro. Então, se eu tenho um cara que funciona com um poder de decisão parecido dentro e fora, e outro que funciona mais por dentro, que é o que é a minha opinião do Thiago, que eu vejo é um jogador de bastante ataque ao espaço, e ele tem uma vantagem, ele tem um jogo aéreo um pouco superior. Então, eu prefiro colocar ele por dentro e o Lúcio por fora. Esse é o motivo. Se, por exemplo, o Thiago não estivesse, logicamente o Lúcio viria por dentro, ou até mesmo se nós precisássemos jogar sem 9, o Cauli viria por dentro, né? Mas é mais por isso, porque eu vejo o Thiago e Lúcio rendendo, e são similares, até eu concordo com a tua análise, são jogadores similares, de características similares. Os dois vão bem nessa função. Pela direita, o Lúcio tem se mostrado um jogador melhor pra gente do que o Thiago. Então, por isso eu tenho usado mais Lúcio pela direita e hoje, no caso, o Thiago por dentro. Boa noite, Rogério. Rodrigo Fernandes, do Bahia.ba. Você falou aqui sobre a sensação de conquistar a Copa do Nordeste. Foi comparado também com o Evaristo de Macedo, um dos maiores ídolos do Bahia e o treinador com mais jogos à frente do esquadrão. Após conquistar esse penta, eu queria saber de você qual é o seu maior sonho com a camisa do Bahia e o seu maior sonho em sua carreira como treinador. Meu maior sonho com o Bahia é ganhar um título nível nacional. Seria para mim, eu acho que a realização acho que da volta do Bahia ao cenário nacional, acho que já se põe logicamente a isso, até no cenário sul-americano, né, disputando tanto a Copa Libertadores como a Copa Sul-Americana esse ano. Mas eu sempre falei desde a primeira entrevista quando nós estávamos que nos próximos 10 anos o Bahia, eu acho que tem concorrentes pesados, dois bastante pesados e outros também tão pesados quanto o Bahia, né? Esses dois mais, mas nós vamos sempre tentar chegar no ponto mais alto, que seria um título nível nacional. Não sei, tomara, né? Nós temos uma oportunidade aí, ainda é longe, lógico, distante, mas eu tenho certeza que nos próximos anos de projeto a chance aumenta cada vez mais. Boa noite, Rogério. Ainda falando sobre aqui, ó. Ah, desculpa. Nada. Ainda falando sobre jogadores da base, a gente viu o Vitinho jogar o jogo de ida lá em Aracaju, fez uma partida muito boa. Hoje não foi titular, mas entrou no segundo tempo e, na minha opinião, também contribuiu bastante para a equipe. Falando sobre ele especificamente, o que a gente pode esperar do Rogério para com o Vitinho e para o elenco do Bahia? Veja bem, o Vitinho já estourou a idade no mesmo caso do Jota, o Vitinho, né? Estourou a idade de sub-20, tem treinado com a gente lá no profissional. Eu acho ele um menino extremamente
talentoso, que está tentando, o departamento médico está tentando fazer com que ele ganhe massa muscular, a parte de fisioterapia, de fortalecimento, um trabalho especial que é desenvolvido com alguns atletas que o clube vê com o potencial desde os 17, 18, 19 anos, e o Vitinho talvez uma maturação um pouco mais tardia, né? Mas ele é talentoso, é um meia canhoto que sabe achar espaços, tem muita lucidez dentro do campo de jogo, ainda sofre um pouco pelo seu físico. Eu acho que talvez ele demore um pouquinho mais para chegar no seu auge do que outros atletas. Por exemplo, te dou um exemplo, o Juan Pablo, a força, né? Acho que dá para a gente mensurar, mesmo tendo acho que 17, acho que tem o Juan Pablo, né? O Vitinho talvez vai demorar um pouquinho mais para estourar, mas é um jogador talentoso, bom menino, dia a dia fantástico, assim. É um jogador que eu acredito bastante. Não sei se, logicamente, é o mesmo caso do Sidney, você pega um Everton Ribeiro na função, um Michel ou Nestor, quem quer que seja, um Jean Lucas do lado de cá. Não é tão fácil encaixar um próprio Cauli, não é tão fácil encaixá-lo, mas foi fundamental para que a gente pudesse também fazer esse revezamento nessa reta final. E fez um bom jogo lá, hoje também entrou bem aqui. Eu acho que foi especial para ele também. Eu acho que ele ficou muito, muito feliz com quase, acho que 90 minutos jogado na soma dos dois jogos. Rogério, boa noite. Gilberto Barbosa, do Correio. Em uma entrevista no Bola da Vez, você falou sobre ter perdido sua mãe muito jovem e não ter podido devolver para ela tudo aquilo que ela te deu depois que você fez, né, durante a sua carreira. Hoje você está aqui com sua família, hoje você tem sua família, seus filhos. Como é que você faz para aproveitar e dividir esses momentos com eles? Tenho certeza que as crianças são felizes pelo pai, pela realização do pai. O que eu falei, que eu perdi minha mãe cedo, aos 20 anos de idade. E tenho certeza que ela também está feliz lá de cima, vendo, né, numa nova carreira, ter sucesso, vencer campeonatos, né? E os filhos também acho que são assim, né? Vão criando asas, vão seguindo cada um seu rumo. Você vê o Marinho com o pai aí, tanto tempo narrador de futebol e tudo, e ele seguindo os passos. Acho que isso é um orgulho pro pai sempre, né? E eu acho que no sentido um pouco mais contrário da vida, né? É o momento mais sucesso dos filhos agora, já porque você vai ficando velho. Acho que eles ficam felizes ainda de ver algum dia, algum momento de sucesso, mesmo já depois dos 50, algum momento de sucesso do pai. Boa noite, Rogério. Rodrigo Barata, canal Para Bahia. Parabéns pelo título. Você, como jogador, sempre foi um entusiasta da estabilidade, né? Foi um jogador longevo no próprio clube. E hoje no Bahia você já é um dos treinadores mais longevos no futebol brasileiro, que é uma máquina, geralmente, de moer, né, o treinador diante da dinâmica do futebol. Você, quando chegou aqui no Bahia, você destacou que é um dos projetos mais atraentes, né, para jogadores e para profissionais. Depois desse tempo, setembro de 2023 e para hoje, de que forma você destacaria esse projeto do Bahia no cenário nacional? Seja no aspecto pessoal, seja também no aspecto profissional. De que forma esse projeto do Bahia bate de frente com essa realidade no cenário nacional? O que eu acho mais legal de tudo isso é que continua sendo um projeto atraente. E talvez por isso que a gente se dedique tanto para que esse crescimento... Acho que é inegável, esses últimos 2 anos... Claro, tem os títulos que podem marcar, mas o nível de jogo, a qualidade de jogo que melhorou nesses últimos 2 anos, né? O Bahia hoje consegue confrontar, se não todos, a grande maioria dos clubes no cenário nacional e até mesmo internacional, e tende a crescer, amadurecer. Eu falo, é um grupo sério. Às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido, né? E no futebol não tem muito, assim, a não ser que você tenha dinheiro que não acabe mais e não ligue para retorno, mas se você quer uma coisa construída com base, aos poucos esse crescimento vai ser notado. Às vezes, repentinamente, você chega lá em cima do mesmo jeito que você vai descer. E o torcedor é para sempre. Então, quando uma empresa assume um clube, se ela tiver cuidado, zelo, ela vai crescer gradativamente. E normalmente cresce para se sustentar lá em cima. Quando cresce muito rápido, também está sujeito a cair. Então, Bahia continua sendo... um projeto bacana que vai crescer ainda mais. Eu acho que com o novo centro de treinamento, talvez não seja eu que aproveite esse novo centro de treinamento, que gostaria muito, mas eu acho que em 3 anos aí o
clube vai estar com seu centro de treinamento, vai ser um modelo de clube mais atraente ainda para jovens jogadores, e que acho que isso é o futuro. Aqui é uma empresa, é o que eu falo do Sub-20, crescer como elenco e aí poder começar a ser visto jogadores ao profissional. Eu acho que ninguém vai investir 200, 300 milhões num centro de treinamento se não tem uma visão a longo prazo. Eu acho que o torcedor do Bahia, assim, teve a sorte, entre aspas, de estar na mão de gente séria, de ser comprado, né, o clube por um grupo sério que pensa a longo prazo. E, então, por isso que eu vejo o Bahia, ano após ano, crescendo e sempre brigando entre os primeiros postos, coisa que não era o padrão que existia aqui antigamente. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.